Este vídeo é para as pessoas que estão a refletir sobre as diferentes trajetórias que elas podem ter na vida. Algumas pessoas ficam estagnadas, mas este vídeo não é para essas pessoas, embora possa motivar. É para pessoas como você, estão a mover-se, estão a tentar fazer coisas, mesmo que isso envolva riscos e incertezas. Eu próprio passei por isso muitas vezes. Olá, o meu nome é Fernando Teodósio, bem-vindo ao meu canal, é sempre bem-vindo. Vamos então avançar para o tema. Nós às vezes temos medo de sair de um lugar conhecido e enfrentar desafios, é a chamada zona de conforto. Mas também temos de reconhecer a necessidade de preparar tanto para o sucesso exponencial quanto para possíveis retrocessos, que muitas vezes há mais probabilidade de acontecer retrocessos do que um sucesso exponencial. Mas esta dualidade é natural. Quem ousa avançar pode alcançar grandes coisas, mas também pode enfrentar grandes quedas. Algumas reflexões sobre isto, por exemplo, o medo do desconhecido. É normal sentir medo quando saímos da zona de conforto, mas ele não precisa paralisar-nos. Temos de usar isto como um sinal de que está tudo a ir em direção a algo novo. Temos que preparar-nos para os altos, mas também para os baixos. Se nós estamos a mover-nos, então estamos prontos tanto para a subida, o sucesso, como para a descida, os fracassos temporários. E até para cair para o zero. E aí o recomeço é completamente necessário. Dar um espaço atrás ou um passo atrás, às vezes permite avançar. Precisamos deixar coisas, pessoas para trás. E isto não é egoísmo, mas sim uma necessidade de crescimento. Se nos estamos a sentir num momento de transição, então vale a pena planear, mas sem deixar o medo de tomar as decisões por nós, aceitar os recomeços que fazem parte do processo, celebrar a coragem de sair do lugar, mesmo com riscos, e se já estivermos com um passo à frente do que as pessoas que não tentam, temos que ver o que é que mais nos assusta nessa mudança, porque recomeçar do zero temporariamente é necessário, e se tivermos família e filhos, há quem diga que é mais difícil. Sim, recomeçar do zero com família e filhos normalmente é considerado mais difícil porque não estamos a pensar apenas em nós mesmos. Há pessoas que dependem de nós emocionalmente e financeiramente. Então, porquê é que é mais desafiador? Temos uma responsabilidade multiplicada. Se nós falharmos sozinhos, as consequências são nossas. Se tivermos filhos e família, o peso é maior. Existe uma pressão emocional, medo de decepcionar ou não oferecer o mesmo padrão de vida, mesmo que temporariamente. Temos muito menos flexibilidade. Quando se é jovem e solteiro, dá para arriscar mais. Com filhos e família, a estabilidade vira prioridade. Ou pelo menos existe mais esse tipo de pensamentos. Então o tempo e a energia são limitados. Os recursos que antes iam só para os projetos agora são divididos com as necessidades da família. Mas também pode ser um motivo a mais para dar certo. A família como força, eles podem ser a nossa maior motivação para persistir. Ensinar a resiliência aos filhos, mostrar que recomeços fazem parte da vida e é um grande aprendizado. Prioridades claras. Quando se tem quem amar, as decisões são mais conscientes. E como é que podemos recomeçar de uma forma mais segura? Fazer um planeamento em etapas. Se for uma mudança radical, mudar de cidade ou trocar de carreira, fazer um teste antes, se possível.
Ter uma rede de apoio, os parentes, amigos e até ajuda profissional, psicólogo, um mentor, podem aliviar a pressão. A comunicação honesta. Se precisarmos de cortar gastos ou mudar de vida, explicar à família sem alarmismo, mas com transparência. Ter uma reserva de emergência, se possível, juntar algum dinheiro antes de arriscar tudo. O mais importante é nós não estamos a voltar ao zero, estamos a recomeçar com experiência. Uma coisa é começar do zero do nada, outra coisa é começar do zero sabendo o que já sabemos hoje. Mesmo que pareça que está tudo a ir para trás, às vezes é necessário dar alguns passos atrás para pegar o impulso. Se estiver neste processo agora, o que é preciso é respirar fundo e lembrar-se que se tiver família, que a família não é um peso, é a sua base. Eles podem ser a sua maior força nessa jornada. Se for solteiro, é preciso saber que está a construir algo para depois, mais tarde, poder, se for do seu objetivo, poder ter família e filhos e tornar-se uma pessoa muito mais interessante e com muito mais força. Você está a enfrentar alguma situação específica deste género? Comente aqui no canal, partilhe para alguém ou para um grupo que se sinta motivação ou que precise de umas dicas. Esqueci-me de alguma coisa, comente, clique em curtir, gosto, like, porque ajuda bastante. Subscreva este canal porque, ou inscreva-se, se for no Brasil, porque ainda tenho pouca gente e queria que este canal fosse maior. Estou a trabalhar para isso. Sobre a minha vida, deixo para o fim, porque a maior parte das pessoas não chegam até ao fim, e assim tenho um brinde. Quais foram as principais mudanças da minha vida? Em primeiro lugar, eu nunca estive propriamente na minha zona de conforto, embora em alguns momentos da minha vida tenha gostado de sair da zona de conforto, mas quando eu recomecei do zero, foi quando deixei, quando comecei a idade adulta, comecei logo a tentar abrir um negócio. E até mesmo antes da idade adulta eu tentava fazer os meus negócios, já tenho vídeos sobre isso. Quando eu fui para a Dinamarca experimentar uma coisa completamente nova, e quando voltei a abrir um negócio, e quando voltei da Dinamarca, quando tentei abrir um negócio em Angola, embora tenha sido uma coisa muito rápida, mas foi intenso. Quando enverdei quando eu voltei à licenciatura, parece que não, eu fiquei uns aninhos sem estudar e aquele primeiro semestre, aquele primeiro ano foi algo muito forte, foi difícil. Depois, até hoje, já considero estudar muito fácil, mas aquele primeiro ano foi difícil, já não estava treinado. Depois, quando entrei numa carreira de formação profissional e como formador profissional e como professor, principalmente universitário, na maior parte do tempo. E quando mudei de cidade para o Algarve, tive também as questões dos casamentos, que é uma mudança de vida completamente de mudança completa, porque já não é só eu, depois tem a questão do filho, e depois, em vez de trabalhar para os outros, de trabalhar nos meus projetos, que é algo que estou agora, e vou dando notícias aqui no canal.
e esses projetos também foram uma espécie de recomeço e de redefinição. Alguns deles eram coisas quando eu tinha menos de 18 anos, outros foram projetos que fui criando desde 2012, que eu tentei a fazer o que estou a fazer agora, mas com muito menos condições. Tentei criar as condições e ficar, tal como disse aqui neste vídeo. E assim, em resumo, é mais ou menos isto. Estou grato por terem... já agora, se quiserem que eu aprofunde algum destes temas, ou que eu apresente outro tema neste canal, estejam à vontade para pedir, comentando, ou então entrando nas minhas outras redes sociais, por exemplo, Instagram, Facebook e TikTok e por aí afora. Estou grato por terem assistido a este vídeo até ao fim, que é uma grande minoria, e esperem pelo próximo vídeo, e fui!